capítulo 18 do Evangelho de São Mateus. Se alguém participou da missa ontem, está falando também do tema perdão. E quem é Jesus? Jesus é aquele que perdoa, que é bom, que é misericordioso. O Evangelho de ontem, então, Jesus disse a seus discípulos. Dizer aos discípulos é uma catequese, é interno. Tem hora que Jesus fala para as multidões, em outros momentos para os discípulos, catequese. E quando a gente se reúne, senta para participar da missa, para ouvir a palavra, quando Jesus nos fala, Ele também está dando catequese, saber sobre as coisas de Deus. E o tema de hoje é perdão. E é um tema que a palavra de Deus insiste, que o próprio Jesus insiste muitas vezes. Um dos dons que Ele oferece à humanidade, quando Ele está sendo crucificado, veja, um dos últimos, é justamente o perdão. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Justamente para dizer da grandeza do tema e dizer que Jesus, Ele não fala, Jesus, Ele faz. Então, quando a gente escuta a palavra, quando Jesus nos fala, então Ele é o verbo de Deus, Ele é o perdão. E como eu sou e nós somos cristãos, nós precisamos necessariamente aprender com Jesus sobre o perdão. E isso aqui é tão importante que se eu não tiver no meu cotidiano a prática do perdão, certamente eu não me salvarei. A gente comete muitas besteiras, e quando Jesus deixa a igreja, quando Jesus deixa os sacramentos, e um dos sacramentos é justamente o sacramento da reconciliação, não é à toa, é o caminho que cada um de nós devemos trilhar para uma reconciliação. Nós deveríamos diariamente, constantemente, a cada momento, não perdendo um só minuto da nossa vida, da nossa existência, sem perdoar, porque nós não sabemos o que vai nos acontecer daqui a 1 minuto, 10, 5 minutos, e eu poderei morrer em pecado, sem perdoar. Isso aqui é gravíssimo, espiritualmente falando. Então, no coração, na vida do cristão, não deve ter um cofre onde nós guardamos como um tesouro intocável de ruindade, onde nós vamos acumulando rancores, ressentimentos, desejo de vingança. Infelizmente, tem gente que se comporta deste jeito, adoece fisicamente, que raiva, sentimento de ódio, de rancor, te faz doente fisicamente, pode causar úlcera, câncer, te adoece psicologicamente, você fica doente, pessoa rancorosa, uma pessoa nojenta, ridícula, que ninguém suporta conviver, e você adoece porque não me dizer que uma pessoa que guarda rancor, desejo de vingança no coração, que ela consegue se aproximar de Deus, que ela consegue receber a Eucaristia, que ela consegue rezar alguma coisa, porque é mentira, porque esta oração ela não agrada a Deus, ela não toca o coração de Deus. Não é à toa que Jesus e o Evangelho diz: se tu estás
igreja, missa, ou seja, para onde for, e se você lembrar no meio do caminho que você precisa se reconciliar com alguém, então volte, primeiro vá se reconciliar, e depois você venha para a igreja se apresentar diante de Deus, porque sem a reconciliação, a tua oração, a tua prece, ela não agrada e ela não toca o coração de Deus. Sim, é verdade que temos em alguns momentos, a depender da maldade e da ruindade do outro, em muitos momentos a gente tem muita raiva. É verdade. É verdade que no momento que alguém nos faz uma raiva muito grande, a gente inclusive tem vontade de tomar sangue quente. Isto é verdade. E se Deus nos livre, acontecer algo neste momento, certamente nós estaríamos numa cota, onde Deus certamente Ele iria compreender que naquele momento, por um impulso ou qualquer outra coisa aí humanamente falando, nos levou àquela atitude. Estaria humanamente falando dentro de uma normalidade, e certamente Deus nos olharia com um olhar de misericórdia. Agora, gente ruim, alma cebosa, que carrega uma estrutura de maldade, de ressentimento. Tem gente que já acorda de manhã planejando suas maldades. Estas pessoas certamente, se elas não se arrependerem, elas certamente irão experimentar o fogo dos quintos dos infernos, onde haverá choro e ranger de dentes. Certamente irão experimentar, porque esse tipo de gente não agrada a Deus. É interessante que nós temos umas ruindades que são estrutural, elas fazem parte, e que nós precisamos urgentemente tomar posse das nossas ruindades. Esses dias, conversando com um grupo aí em um determinado lugar, eu chamava a atenção da comunidade diante do pecado de um irmão. Eu estava chamando a atenção do grupo, da comunidade. Minha gente, nós precisamos, como igreja e como família, nós precisamos ter muito cuidado, muita atenção e muito, eu vou usar a palavra zelo, mas que não seja confundida, pelo amor de Deus, com o erro e o pecado do próximo. Nós precisamos, como família, como igreja, a gente precisa ter muito cuidado, muito carinho mesmo com o pecado do outro. Nós não podemos jamais expor e colocar o outro numa situação difícil, porque o nosso coração ele é ruinzinho. Imaginem se dentro de nossas casas, de nossas famílias, acontece alguma situação, um escândalo ou qualquer coisa parecida. Então logo a gente cuida em proteger, a gente tem um cuidado. A gente não grava um áudio e solta para o mundo para dizer: minha mãe, ela não presta, ela traiu meu pai. Ninguém faz isso, a não ser que seja muito alma cebosa mesmo, que já tem um inferno como garantido. Então, ninguém gravaria um áudio para dizer: minha mãe, ela não presta, traiu meu pai, e soltava isso para o mundo. Não, porque é minha mãe, e mesmo sabendo que errou, que ela está em pecado, a gente cuida daquela situação. A gente não acolhe o pecado, mas a gente não vai expor o pecador. Então a gente cuida da pessoa, a gente cuida. E eu estou dizendo isso para que nós tenhamos o cuidado e atenção em relação a nós mesmos. Eu preciso ter consciência da minha condição de pecador, não para cuidar do meu pecado, não para cuidar das minhas mazelas, não para cuidar das minhas iniquidades, mas para cuidar da minha pessoa, cuidar da minha salvação, da minha integridade como pessoa,
como padre, como pai, como casado, como cristão, como profissional, seja que área. Então, eu só posso cuidar quando eu sou capaz de saber, de reconhecer minhas qualidades e os meus limites, as minhas iniquidades, as minhas ruindades. Porque uma coisa é uma explosão de raiva no momento que você foi pego de surpresa, e isso pode acontecer com qualquer um da gente. Chega uma alma cebosa te abusando, te tirando do sério, então você pode ter uma explosão naquele momento, e isso aqui estaria dentro da normalidade. E às vezes inclusive acontece até desgraça, assassinato e coisas mais graves. Então é um momento. Outra coisa é alguém que já tem na sua estrutura, na sua personalidade, a ruindade como uma opção, como uma escolha. Só sabe julgar, fala mal dos outros, nada presta, fica sempre interessado com os eventos e acontecimentos do outro. É alguém que tem uma dificuldade de perdoar, de pedir perdão. É alguém que está sempre celebrando e festejando a desgraça, a queda do outro. Então tenha cuidado, presta atenção na tua vida, presta atenção nas tuas atitudes, para que você não esteja aqui na igreja, participando da missa e trilhando este caminho dos infernos, desta fornalha quente. Por isso que é muito importante, quando aparece para nós na liturgia da palavra o tema do perdão. Imagine quando a gente olha para Jesus, ele está lá sendo crucificado, estão tirando-lhe a vida, e ali ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então vejam o grau, o nível de Jesus. Certamente nós não alcançaremos, humanamente falando, mas deve ter o nosso desejo constante. Então, o evangelho de ontem perguntou, Jesus dando catequese para os discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Então vejam que o evangelho apresenta um itinerário, um caminho. A palavra de Deus está dizendo: você deve esgotar todas as possibilidades, todas. Nós temos uma facilidade de dizer: eu já perdoei fulano, já dei bom dia ou boa tarde e ela nem respondeu, e agora eu já fiz minha parte diante de Deus. Não necessariamente. Não necessariamente, porque muitas vezes o pecado que nós cometemos contra o outro é muito grave, e a ferida que nós deixamos no outro, ela é muito grave, é grande, e às vezes não basta um simples bom dia para que a outra pessoa já esteja reconciliada e nos dê o perdão. Eu preciso também tomar consciência deste lugar, sobretudo na relação com os mais próximos, com a família. Como a gente tem, e meus queridos e amados irmãos e irmãs, e eu penso que hoje, mais do que nunca, o cristão precisa tomar o evangelho, sobretudo o evangelho de hoje, porque nós estamos vivendo um extremismo, uma polarização. Nós estamos hoje, eu com meus 26 anos, né? Acho que eu tenho 26 anos de padre, meu filho está falando de padre. Eu nunca vi tanto extremismo em todos os sentidos. Tudo polarizado, você não pode falar nada.
No campo político, o Brasil virou um campo de batalha. Não se fala mais nada, que o outro já vem com agressividade terrível. Eu, particularmente, nesta pandemia, decidi definitivamente não mais, que às vezes eu enviava para um e outro, os mais próximos, alguma coisa de política, que eu particularmente gosto, mas não dá mais, não dá mais. As pessoas estão agressivas, nós estamos agressivos. É bom que vamos se incluir aqui, todo mundo se incluindo. Nós estamos agressivos. É uma intolerância fora do normal. Você não pode falar nada, o outro já vem com agressividade. E eu penso que o evangelho que nós estamos rezando hoje, mais do que nunca, ele é necessário. Oh, meus amados irmãos e irmãs, e quando eu digo ele é mais necessário, não estou dizendo que ele é necessário para o outro. Eu estou dizendo que ele é necessário para mim, porque eu não posso exigir e cobrar do outro nada, e muito menos alguém que não é de igreja, que nem sequer ouviu esta palavra. Porque se a gente não tiver cuidado também, é uma tendência muito humana da gente, a gente sempre está medindo a nossa bondade com a treina do outro, com a medida do outro. O tanto da minha bondade depende da tua medida, o tanto do meu perdão depende da tua medida. Isso é ruim, isso é péssimo. Então, quando eu digo a palavra de Deus, mais do que nunca ela está sendo necessária, não é para o outro, para mim. Eu preciso estar bem, e eu faço uma escolha, estar bem. Eu faço uma escolha, estar com Deus, e eu não quero, e eu não permito que nada, que ninguém, que nenhuma situação me tire da paz de estar com Deus. Isto é uma escolha que eu faço. Se o outro fez ou não, se o outro continua agressivo, se o outro continua no seu pecado, o problema é dele. É verdade que muitas vezes somos afetados, e muitas vezes a gente vai ter raiva, desentendimento, mas que não passe de um momento, que não passe de um minuto, que ao sair daquela situação, imediatamente você volte à paz, você volta a estar com Deus, harmonia. E mesmo que você não consiga naquele momento perdoar alguma situação, mas saiba, aprenda a colocar no coração e a rezar por aquela situação, e nunca fazer dela uma arma para rebater ou para justificar as tuas atitudes de ruindade ou de maldade em relação ao próximo. Nunca, não faça esta escolha. Se o outro escolheu ir para o inferno, a escolha é dele. A palavra de Deus está dizendo: esgota todas as possibilidades para amar e perdoar o teu próximo. Por isso que no evangelho de hoje, São Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus vai dizer: sempre. Eu disse aqui a vocês muitas vezes, eu confesso que eu fico impressionado quando aparece alguém que se diz cristão na confissão ou na conversa, e esta pessoa diz: eu não consigo perdoar. Eu fico impressionado. Eu digo: meu Deus, está diante de mim alguém que já de sã consciência escolheu o inferno. Alguém que abre a boca de sã consciência, quando a gente está numa raiva: não te perdoo, vá para o inferno. Aí Jesus já está vendo, ele sabe, é normal. Mas alguém no normal, você é normal, sentadinho, tomando uma bola de sorvete lá, e abre a boca para dizer: eu não consigo perdoar. Aí eu olho e digo: eita, mais um para o inferno, mais um do cão, mais um do cão. Como se compreende um cristão que não consegue perdoar?
Por isso que a palavra de Deus então nos chama a este lugar. Não trata-se de uma reflexão, não trata-se de um entendimento, de um conhecimento da palavra. Não, é muito mais. É muito mais. É uma questão de atitude, de condição. É uma escolha. O que é que a gente reza todo dia no Pai Nosso? O que foi que Jesus nos ensinou no Pai Nosso? Aí aqui nós ouvimos esta parábola de alguém que foi perdoado grandemente, de uma dívida grande, e ele não foi capaz de perdoar seu próximo, que devia tão pouco. Esse tipo de gente não chega no céu, porque está muito preso à sua ruindade, muito preso, está muito amarrado, é uma corrente. O pecado é uma corrente que nos escraviza. A gente está preso. Pode olhar alguém que é ruim, que não está sempre preso, ela não consegue avançar muito. Uma coisa que me chamou a atenção, outra coisa que me chamou a atenção nesse evangelho foi quando aquele que foi perdoado grandemente, ele não conseguiu perdoar o próximo. E no versículo 31 diz assim: vendo o que havia acontecido, os outros empregados, eles ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Eu achei isso aqui interessante, porque, meus amados irmãos, quando nós estamos verdadeiramente em Deus, você tem intolerância, você não aceita, você não admite a injustiça. Isso aqui é importante também, porque às vezes eu posso até não ser muito ruim, mas eu posso ser conivente com gente ruim. Eu posso ser conivente com alguma situação de exploração. E eu fico lá no meu silêncio, eu estou bem, aquilo não está me afetando, e aquilo não me diz nada, aquilo ali não me afeta em nada. Eu estou bem, o resto que se dane. E menino, isso também é complicado. A injustiça, ela deve gritar nos nossos ouvidos. A injustiça, ela tem que gritar, e o cristão, ele tem que se levantar contra a injustiça. Bonito esse versículo aqui, porque os outros empregados, vendo aquela situação, eles ficaram muito tristes, e eles procuraram o patrão para dizer: olha, Senhor, aconteceu isso aqui, muito triste. A gente tem que sentir tristeza, chorar, se inquietar. Você tem que gritar diante do sofrimento, diante da exploração, diante da injustiça. Eu fico agora pensando como as coisas que estão acontecendo, e muitas vezes a gente vai deixando, a gente vai ficando calado, e o mal vai tomando conta, e nós temos culpa. Quando a gente, por exemplo, vota em um corrupto, a injustiça está gritando, e tu também tem parte com o pecado, tu és culpado. Será que esta situação aqui não te diz nada? Será que quando eu vejo tanta gente passando fome, não tem onde morar, tanta violência, isso já não me diz nada? Basta que eu esteja bem. É isso mesmo que a palavra de Deus pede de nós, que eu esteja bem. Eu penso que a palavra de Deus
ela me convida e me impulsiona a algo mais. Pelo menos não aceitar. Que coisa triste um cristão abrir a boca para dizer, porque um ladrão ou alguém foi assassinado, e abrir a boca para dizer: que bom, coisa boa, menos um para fazer o mal. Que coisa triste. Alguém já parou para pensar o que é tirar a vida de outra pessoa? E não importa que seja um bandido, não importa não. Já paramos para pensar? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, vamos tomar posse. Que a gente tenha coragem, que todos nós tenhamos coragem de refletir sobre a nossa condição, as nossas ruindades. Às vezes a gente acaba com o outro, com os nossos comentários, julgamento. Às vezes a gente expõe o pecado do outro, e os nossos a gente vai guardando debaixo do tapete. E às vezes pior. Às vezes a injustiça, a fome, a miséria já não dizem nada para a gente. Às vezes a gente magoa, não pede perdão, é magoado, não oferece perdão. Tá bom não assim? Deus não gosta assim não. Que cada um de nós possamos refletir sobre a nossa vida, a nossa condição. Viver em Deus, o cristão deve fazer uma escolha. Eu vivo em Deus 24 horas por dia. Eu vivo na presença do meu Deus. Não é quando eu estou na missa, em qualquer lugar eu estou na presença do meu Deus. E se acontece alguma coisa, imediatamente a gente procura voltar para o eixo, para a harmonia, porque a gente deve fazer uma escolha, viver na presença de Deus. Isso é possível, viver e estar na presença de Deus, quem sabe amar e perdoar. Que Deus nos ajude, aumente a nossa fé, que cada um de nós possamos hoje e sempre refletir sobre o lugar do perdão na nossa vida, como nós nos relacionamos com a nossa miséria e com a miséria do outro, e como é que nós estamos espiritualmente, como é que tu estás espiritualmente, para que a tua vida seja abençoada e para que possamos um dia participar da glória eterna. O céu é lugar para as pessoas que sabem perdoar. Que Deus nos ajude neste caminho hoje e sempre. Amém.